Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês a minha experiência no show do Shawn Mendes. Como vocês sabem, o show do dia 30/11, sábado passado, foi cancelado. Mas o que eu quero compartilhar aqui com vocês é algo que com certeza milhares de pessoas que estavam lá para entrar no show estão pensando assim como eu. Não estou aqui pra criticar ninguém, não estou aqui pra xingar o Shawn Mendes, muito pelo contrário, mas eu gostaria que vocês dessem uma escutada na minha opinião e pudessem entender melhor como que foi a experiência que nós passamos por lá. Eu falei nós, porque eu não fui sozinha, eu fui com meu namorado e nós moramos no interior de São Paulo, então tivemos que viajar no sábado mesmo. Fomos de ônibus, percorremos em torno de 300, 400 quilômetros até a gente chegar no estádio. Alugamos uma casa que era mais em conta do que se a gente tivesse hospedado em algum hotel. E era ótimo porque era super próximo do Allianz, era em torno de 3 ruas assim de distância, dava pra ir andando e isso facilitou demais pra gente. Mas a questão não é nem essa. Muitas pessoas que foram pra lá vieram de outros estados, de outros lugares do Brasil. Inclusive conversamos com algumas pessoas, tinha gente de Porto Alegre, como vocês viram nas reportagens, tinha gente de Curitiba, Espírito Santo, de todo o Brasil, pra poder prestigiar esse show que era tão esperado. Assim que chegamos no Allianz, a gente tava com fome porque era próximo da hora do almoço, então a gente foi lá no Shopping Bourbon, sabe? Aquele que fica bem do lado do estádio, e fomos almoçar. Inclusive já tava lotado de gente, tanto na fila quanto no shopping, que ia pro show. Assim que a gente terminou, a gente já foi direto pra fila. Isso já era em torno de umas 2 horas da tarde, mais ou menos. Pra você ter uma ideia, esse horário já tava muito sol, sabe aquele sol de chuva, aquele sol ardido? E a previsão era em torno de 27 graus, 30 graus, então realmente estava um calor pra São Paulo. E a gente já foi direto pra fila. A gente ficou lá em torno de uma meia hora, até que isso já me deu um desespero por dentro, porque eu falei, meu Deus, é muita gente e é gente que não acaba mais. E a gente falou, vamos ficar aqui. A gente ficou. O Allianz tem vários portões de entrada. Nesse que a gente estava era um dos principais, porque ele fica logo em frente ao estádio, aquele que fica mais próximo do shopping mesmo. E ele era uma das entradas para o meu setor. Normalmente a maioria das entradas são para em torno de um setor, 2 setores. Nessa entrada que a gente estava, eram 3 setores no mesmo lugar. E eram setores da arquibancada e um setor da pista. Então, era muita gente mesmo misturada. Só que o problema é que não estavam divididos, por exemplo, o setor verde, aí tinha uma grade para pôr quem tá ali dentro do outro setor. Não, era tudo misturado e isso só ia afunilando lá na frente quando eles iam encaminhar a gente para a entrada correta. Eu não fui em outros shows, eu não conversei com pessoas que foram em outros shows, eu não sei se a organização é sempre dessa forma, mas eu acho que isso já era uma coisa que precisava melhorar, porque conforme o tempo foi passando, foi apertando e era vendedor passando, foi enchendo e as pessoas estavam confusas e o calor foi aumentando, porque imagina, tava aquele calor, a gente em cima do asfalto e aquela multidão de gente afunilando e apertando. Sem brincadeira, deve ter ficado mais de 40 graus ali para a sensação que nós estávamos sentindo. Neste dia, o portão deveria abrir às 4h30 da tarde. Mas, eu não sei se vocês sabem, o artista pediu para que a pista fosse com cadeiras. E automaticamente, quando a pista é com cadeira, as cadeiras são numeradas. Então todo mundo que comprou da pista comprou a sua cadeira numerada, assim como no cinema. Acho que muitos de vocês já perceberam que no cinema também está sendo tudo numerado. Isso facilita demais, porque você não precisa chegar muito antes, você chega próximo ao horário, por exemplo, no caso do cinema do filme, e do show você chegaria próximo ao horário da abertura dos portões, ou até próximo ao horário dos shows, e você chegaria na sua cadeira tranquilamente. E o maior problema que
acontece dentro das arquibancadas é que a compra dos ingressos não é com cadeiras numeradas. Então isso é o que mais dificulta. Isso seria um problema que, se fosse resolvido, ia facilitar muito na hora dos fãs, dos espectadores irem assistir o show. Apesar de todo esse tumulto, de toda essa lotação, de todo esse calor, todo mundo estava muito ansioso, porque a partir de um certo momento teve um horário que o artista chegou. Bom, eu não sei se era ele mesmo, porque eu estava ali no meio, então eu não conseguia ver logo acima. Mas em muitos momentos, quem estava mais pra frente da fila gritava desesperadamente. Teve um momento que realmente eu acho que era ele, e teve outros momentos que era a Netflix, se eu não me engano, eles estão gravando um documentário, e sempre que a câmera passava era aquela gritaria. Então automaticamente quem tá lá no fundo e não vê o que tá acontecendo fica totalmente empolgado, fica querendo saber o que realmente está acontecendo. E a partir de um certo momento a gente começou a escutar a banda dentro do estádio a tocar. Isso foi ótimo, porque todo mundo ficou animado, a gente já sabia qual que era a melodia, qual que era a música que estava tocando, e isso só foi deixando a gente mais ansioso, até que começou também a tocar uma melodia das músicas do próprio Shawn Mendes na rua. Eu não sei de onde saía, eu não sei se era caixa de som, eu não sei quem colocou lá, mas estava tocando. E era só a melodia, não tinha voz, não era a música em si. E a partir de um certo momento, todo mundo começou a cantar. Então todo mundo já sabia que parte da música que era e começaram a cantar e todo mundo ficou animado. Só que nisso já era próximo do horário dos portões abrir. Todo mundo já estava morrendo de calor e a coisa já estava ficando feia, porque já tinha poucas pessoas já estavam começando a passar mal. Mas apesar disso estava tudo bem. Até que deu 4h30, que era o horário que os portões deveriam abrir, e nada aconteceu. Todo mundo, na hora que deu 4h30, todo mundo ficou super ansioso e falou, agora vai abrir. Só que nisso, tinha uns alarmes falsos que eu não sei dizer o que acontecia lá na frente, que a gente ia apertando mais, como se a fila estivesse andando, entende? Mas na verdade ela não tava. E isso só foi apertando a gente mais. O tempo foi passando e todo mundo ficou, mas os portões já tinham que ter aberto. E todo mundo começou, abre, e nada acontecia, ninguém estava entendendo nada. E chegou um certo momento que as pessoas já estavam estranhando, que tinha alguma coisa errada, que isso não era normal, atrasar. E mesmo que em alguns shows atrase a abertura dos portões, ninguém mais estava aguentando ficar ali. Ia começar a chover, porque estava começando a fechar o tempo, mas mesmo assim o calor não passava. E o que aconteceu foi o seguinte: deu 5 horas, nada. 5h30, nada. Já era 1 hora de atraso da abertura dos portões. E isso já começou a deixar todo mundo indignado. As pessoas começaram a em coro cantar vergonha, vergonha. Isso foi o que começou a causar um certo desconforto no meio da plateia, porque ninguém sabia de nada, ninguém entendia nada. No momento que a gente chegou no estádio, tinham organizadores, eu não sei se eram organizadores do Allianz ou da Movie Concerts ou se eram seguranças, eles estavam indicando pra gente o caminho que a gente deveria seguir ali, de qual setor eu era, se aquele era o meu setor, aquela era a minha entrada, eles estavam auxiliando. Depois de um tempo que foi lotando, eles saíram de lá. Porém, a partir do momento que atrasou, a gente percebeu que tinha alguém falando alguma coisa lá na frente da fila. Só que ali estava tão cheio, tinha tanta gente na nossa frente, tanta gente atrás da gente, que não dava pra escutar, não dava pra ter noção se era alguém informando alguma coisa ou se de repente era só conversa lá na frente. Só que o problema maior de todos é que nesse meio tempo, nessa 1 hora de atraso dos portões, de repente muita gente começou a passar mal, de repente muita gente estava pedindo ajuda dos bombeiros, dos policiais, e isso começou a deixar todo mundo desconfortável, porque não tinha muito o que você fazer ali no meio. O aperto era tão grande que não tinha nem como você ajudar quem estivesse desmaiando. A única coisa que você poderia fazer era chamar alguém, pra alguém poder tirar aquela pessoa daquele meio.
E até que de repente umas meninas que estavam próximas da gente, elas começaram a mexer no celular e descobriram que algumas influenciadoras estavam divulgando que o show havia sido cancelado. A partir desse momento, todo mundo já ficou como assim? O show cancelado, mas ninguém veio avisar a gente aqui. E aí, quando a gente foi ver, essas influenciadoras estavam dentro do estádio já, porque já tinham alguns fãs lá dentro por causa do meet and greet e do question and answer, que é uma coisa que o Shawn Mendes faz, não são todos os artistas que fazem. A partir do momento que esse anúncio foi dado nas redes sociais, o anúncio pelas influenciadoras, não era pela organização, não era pelo Shawn, não era por ninguém relacionado a realmente a equipe que estava organizando esse show, todo mundo ficou estático, todo mundo ficou meio que duvidando, porque por mais que sejam influenciadoras, a gente pensou, será que não tem ninguém enganando elas? Será que não é pegadinha? Será que elas não estão querendo fazer uma brincadeira? Será que não é algo do tipo? Porque não fazia sentido a gente já estar lá na fila, não fazia sentido o horário do portão já ter atrasado durante 1 hora e do nada o show ser cancelado. A gente se fez a pergunta, se eles vão cancelar, por que a gente está aqui? Por que eles deixaram a gente aqui? A partir desse momento, todo mundo começou a pegar o celular. Começaram a pegar o celular, mexer, mas eu acho que era tanta gente tentando acessar a internet que tinha celular que não funcionava, você não conseguia carregar nenhuma rede social, só alguns que conseguiam, e realmente causou um congestionamento. Então algumas pessoas começaram a guardar e deixaram que outras vissem. Tanto que no meu celular não foi, no do meu namorado não foi, e a gente começou a ver as notícias no celular de uma outra menina que estava do nosso lado. Então ela estava com um grupo de amigas, a gente começou a se reunir e a gente começou a ver as notícias. Até que não aparecia nada, e a gente falava, gente, cancelou, não cancelou, e não tinha ninguém pra avisar a gente. Ao menos não tinha ninguém pra avisar a fila inteira. Se alguém avisou lá na frente, eu não sei, porque a fila não se movia. Ninguém se movia, ninguém sabia o que fazer, se realmente ia ter ou não. E todo mundo ainda estava na esperança de que ia ter, então tinha momentos que parecia que a fila andava e todo mundo ficava feliz porque achava que ia ter. Mas por fim, houve o anúncio da Movie Concerts e logo em seguida houve o anúncio do Shawn Mendes. E a partir desse momento, acho que a fila em si desmoronou. O emocional de todos desmoronou. Primeiro, porque o anúncio foi feito pelas redes sociais, porque a gente estava lá no calor, sabe? A gente sabe que não é obrigação de ninguém aceitar que a gente esteja lá antes do horário da fila abrir. Isso daí é escolha de cada um. Mas a partir do momento que era o horário de abrir os portões, ele deveria ter sido aberto no momento correto e todo mundo percebeu que isso não estava certo. A partir do momento que eles foram e anunciaram dessa forma, acho que foi o que mais decepcionou todo mundo, porque por mais que fossem perfis oficiais, a gente duvidava, porque a gente esperava que isso não fosse verdade, entende? Isso foi muito triste, porque algumas pessoas começaram a cair na real e começaram a chorar. Então, tinham crianças, tinham jovens, tinham adultos, pais, e tinham pessoas que eram fanáticas assim. São ocorridas. Mendes Army. Eu não me considero uma Mendes Army, apesar de eu acompanhar o Shawn Mendes há em torno de uns 2, 3 anos já. Eu não me considero porque eu não sei tudo sobre a vida dele, eu não acompanho ele tanto quanto muitas garotas. Eu não sinto aquele amor que muita gente sente, mas eu gosto do trabalho dele. Inclusive, se você me perguntar todas as músicas dele, eu sei todas as músicas dos 3 álbuns dele, mas tanto que foi isso que me fez querer ir. Então, o que foi mais decepcionante ali, que eu senti que todo mundo estava tão decepcionado, é que todo mundo batalhou muito pra ir nesse show, todo mundo esperou muito por esse show. Claro que eu não comentei em momento algum aqui, mas eu vou comentar agora com vocês que uma doença ninguém espera, ninguém programa, ninguém planeja. O artista tem todo o direito de ficar doente, ele é uma pessoa normal, ele é humano. Então, ele ficou doente, não tem problema. O problema
maior do cancelamento do show não foi ele ter ficado doente. O problema maior foi como o público foi tratado. A maneira que o público foi informado sobre esse cancelamento e a maneira que deixaram a gente lá aguardando por algo que não ia acontecer. E por mais que eles estavam tentando fazer com que o show acontecesse, de repente foi esse o motivo que eles deixaram a gente esperando até a hora de abrir o portão, não foi correto. Infelizmente, a equipe organizadora, a equipe, todos os envolvidos foram errados, a maneira que trataram o público. Porque eles podem ter pensado nisso, quem sou eu para dizer que não? Mas eram pessoas do país inteiro, eram pessoas que batalharam para estar lá. Muitos pais tiveram que tirar dinheiro de onde não tinha para poder presentear um filho. Por exemplo, um pai com uma filha que estava atrás da gente, que a gente até conversou com eles eram de Porto Alegre, e essa menina, ela tinha uma formatura da escola dela, e era exatamente no mesmo final de semana do show, e ela escolheu que o presente dela de formatura seria ir para esse show. Então o pai fez o possível para que isso fosse realizado para a pessoa. Eu fui com meu namorado, realmente eu aguardei o ano inteiro, desde o momento que a gente comprou o ingresso, eu sonhei muito em estar lá. Tinha muita gente que vendeu doces, bolos o ano inteiro para poder pagar a hospedagem, para poder pagar o transporte para chegar lá no show, não só o ingresso, porque o ingresso ele vai ser devolvido. A Live Pass, que foi por onde nós compramos o ingresso, vai ressarcir o valor total, tanto do ingresso quanto as taxas. O meu valor ainda não foi ressarcido, eu já estou atrás disso, mas eles disseram que vão ressarcir de todo mundo, e isso é ótimo, mas o problema é que a hospedagem, o transporte, tudo, a alimentação, ninguém vai ressarcir. E o que ninguém vai ressarcir, ninguém nunca conseguiria ressarcir, é o emocional de todo mundo. Se eu fiquei muito chateada, se o meu psicológico foi tão afetado, eu imagino de quem realmente esperava aquilo há anos, há muito mais tempo do que eu, ou a quem teve que vir de tão longe. Eu fico imaginando como a pessoa se sentiu. Então, eu acho que a questão é a seguinte: eu espero que essas empresas que organizam shows, que lidam com um público muito grande, aprendam com esse show e não ajam dessa forma novamente, porque isso só atrapalhou a vida de todo mundo, isso só magoou milhares de pessoas. Pra você ter uma ideia, o show tinha sido esgotado. Eram milhares de pessoas que estavam lá, tanto os fãs quanto os acompanhantes. Mas isso afetou também a família dessas pessoas. Pra você ter uma noção, a minha família ficou extremamente chateada com o que aconteceu, porque eles sabem o quanto eu esperava por isso. Então não foi apenas quem estava lá. Todo mundo que faz parte da vida dessas pessoas se magoou com isso também. Então eu espero que todos, a equipe, o próprio artista, sabe, ele não estava errado de estar doente, gente, muito pelo contrário. Mas eu acho que foi muito vago o comunicado que ele fez, o pedido de desculpas. Porque os fãs esperavam mais. Os fãs esperavam um show. E às vezes um comunicado, um pedido de desculpas para os fãs não é nada, por mais simbólico que seja. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar aqui, a minha opinião para vocês, de tudo que eu passei, de uma experiência que eu com certeza não quero viver novamente. E eu confesso pra vocês que eu não sei o meu futuro, mas eu não tenho mais vontade de fazer parte de um show, porque o meu medo é que aconteça isso de novo. Não o cancelamento, mas tudo que a gente passou naquela fila, tudo que as pessoas passaram, ver tanta gente chorando, ver crianças chorando, ver pessoas realmente chateadas com o que aconteceu, foi péssimo. Então deixe o seu joinha aqui, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Compartilhem comigo também a experiência que vocês tiveram dentro desse show. Deixem suas opiniões, mas lembrem-se sempre de deixar com todo respeito. Não venham xingar o artista, não venham xingar as equipes organizadoras. Não xinguem ninguém. Eu estou aqui propondo um respeito aos fãs, um respeito ao público, e eu
quero que vocês comentem aqui com todo o respeito que a gente queria que nós tivéssemos tido. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado a que isso jamais aconteça com mais ninguém.